Estamos quase fechando o nosso ciclo de seminário, né? Já estamos em mês de junho. E eu fico muito feliz de estar fechando. Ainda falta mais uma sessão, mas, enfim, tá com esse sentimento de estar no momento de finalização do curso, do ano, enfim, de algumas coisas. E eu não podia ter o seminário sem a gente já falou de música, a gente já falamos de tantas manifestações artísticas. A nossa última conversa do seminário foi sobre arte contemporânea e arquitetura, justamente. Já falamos sobre tantas outras disciplinas que se cruzam com a arquitetura. E não podíamos deixar de falar de... Não é uma disciplina, mas é a questão da produção artística mais popular e mais do cotidiano que acontece na cidade. E eu tive a sorte minha mesmo, de conhecer o Sarau Paraisópolis quando o escritório começou a trabalhar. É uma longa história que eu não vou contar agora, mas começamos a trabalhar com a comunidade de Paraisópolis em várias frentes de conhecimento da cidade, em frentes de educação sobre o território urbano e em colaboração para criar um espaço de diversidade cultural e de uso que chama Pipa, no centro de Paraisópolis. Teve justamente a sorte de conhecer a Dayana, que inventou o Sarau Paraisópolis, e que junto com a Gleisiele vem produzindo o Sarau em Paraisópolis. O que eu fiquei impressionada é que tem mais de 10 anos. Elas são, além de produtoras do Sarau, e elas vão contar o que é o Sarau, elas são umas pessoas extremamente completas e multitalentosas. A Dayane é produtora do elenco, produtora de elenco e atriz, idealizadora do banco de dados Pericasting, justamente com foco na inclusão de artistas periféricos talentosos em projetos artísticos e audiovisuais, sobretudo para a publicidade. Ela é formada em comunicação social, rádio e TV pela FMU. E, enfim, tem várias, cursos em arte dramática na Senac, e tem várias outras preparações na carreira dela. Protagonista na longa-metragem Na Quebrada, enfim, preparação de elenco na curta-metragem Eu Era Feliz e Outras Mentiras. Tem um currículo extenso. Muitas vezes eu penso que o palco nem é o momento para falar de tudo, mas é porque é muito interessante entender as pessoas que estarão aqui no palco com a gente. Também é atriz no grupo teatral Dádivas de Melanina. E Gleisiele Oliveira, que nos acompanha hoje, também é atriz, jornalista, roteirista, dramaturga e produtora. Desenvolve grande parte do trabalho artístico, justamente produção cultural, em Paraisópolis, um território que eu tenho especial afeto por ele. É uma das fundadoras do coletivo Nós Raízes, que é uma desenvolvedora de jogos educativos que fazem resgate de raízes afro-brasileiras. Tem montado muitas coisas muito interessantes, justamente no Sarau, também cruzando, né, coisas artísticas com educativas, né, chegaram a fazer algumas coisas também muito interessantes. Também é atriz no grupo teatral Dádivas da Melanina. Enfim, estão hoje para conversar sobre como o Sarau especificamente, mas toda a produção artística da periferia focada em Paraisópolis tem uma relação íntima com a criação de identidade de território da cidade, com urbanismo, com arquitetura no sentido mais amplo da palavra, que é pertencer a uma cidade. Então, eu agradeço muitíssimo sua presença no dia de hoje. Convido vocês ao palco a conversar com os alunos, a ter uma conversa direta e a falar sobre esses temas que tanto nos interessam. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite, gente. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, vamos lá.
um desafio, né, que a Sol propôs para a gente, mas é muito gostoso. Estamos muito gratas em poder estar aqui com vocês, poder falar um pouco desse projeto, que é muito importante para a gente. E, basicamente, esse meio de pertencimento do projeto Sarau de Paraisópolis, ele vem muito da resistência. Então, a gente vai falar um pouco de como que foi desenvolvendo esse projeto, como que ele surgiu, qual que é o impacto da onde ele acontece, com as pessoas e etc. Boa noite, eu sou a Gleisiele, a Dayana. Acho que ela não se apresentou, ela sai falando, está tudo certo. Como bem a Sol colocou, somos as coordenadoras do Sarau de Paraisópolis, que está aí 12 anos resistindo. Hoje a gente vai contextualizar para vocês um pouco sobre o que é o território de Paraisópolis e sobre toda essa movimentação artística que existe lá, em específico para falar sobre o nosso projeto, que é o Sarau de Paraisópolis. Então, para dar esse comecinho, Paraisópolis surgiu ali em 1921, segundo alguns registros, e era cravada mesmo no coração do Morumbi, era uma fazenda de chá. Então, nessa fazenda de chá, eles foram chegando os migrantes nordestinos, que foram dando lotes de terra pequenos para quem fosse o trabalhador, fosse trabalhando ali. Então, esses migrantes nordestinos da Bahia, Pernambuco, Ceará e afins, eles foram criando suas raízes e abrindo espaço, e o que era uma fazenda de chá foi se tornando uma cidade periférica cravada no Morumbi. E predominantemente nordestino, né? Exatamente. Porque, por exemplo, minha família são de imigrantes de Minas Gerais. Então, Paraisópolis se formou por conta dessas pessoas que acabaram migrando em busca de uma oportunidade, de emprego, toda essa coisa que a gente já sabe, né? Então, e que cada qual que foi chegando foi trazendo uma cultura. E a gente costuma brincar que essa bolsa que cada um carregava, ao chegar, se transformou em outra. Então, Paraisópolis tem uma característica cultural que, basicamente, é só de lá, partindo até de sotaque, assim. Um sotaque que virou uma mistura de mineiro com pernambucano, que é essa coisa, tipo, o vizinho do lado é pernambucano, de trás é do Piauí, da frente de Minas Gerais, e com isso vai desde as vestes até a característica de comida e etc., né? E para dimensionar esse espaço para vocês, ela é uma comunidade, é uma favela que tem cerca de mais ou menos 100 mil habitantes. O último censo está aí ainda em produção, talvez saia ano que vem, então talvez esse número cresça ou diminua, eu aposto que vai crescer. Então, são 100 mil habitantes, são famílias e famílias aglomeradas, porque é literalmente aglomerado. Hoje não tem mais espaço para ampliar, né, horizontalmente a favela, então ela está em crescimento vertical. E isso é muito interessante de observar. Então, eu que tenho 30 anos e moro na favela desde sempre, ver os espaços sendo construídos, sendo levantados agora para cima, arranhando o céu, né, cada um tendo a sua favela, cada um tendo... É muito gostoso ver esse processo de transformação, de como a favela tem lidado. Mas, ainda assim, sem romantizar, né? Porque é uma necessidade essa verticalidade que foi se tornando. A gente está começando falando um pouco sobre essa estrutura de Paraisópolis e como se formou, porque isso tem muito a ver com o porquê que a gente fez esse projeto. E uma coisa que eu vim conversando com a Gleisi, que eu falei assim, eu não queria que ficasse uma coisa monótona, da gente ficar conversando e as pessoas, tipo... Se vocês tiverem alguma pergunta durante a proposta, a conversa, o bate-papo, a gente vai conversando. Acho que é muito mais gostoso se a gente for integrando assim, questões. Pode perguntar qualquer coisa, viu, gente? Eu sei que vocês pegaram uma baita chuva para chegar aqui. Então, todo esse processo... mostra uma Paraisópolis que é hoje com uma economia diversa e uma economia própria, porque afirmando que ela é uma cidade, ela tem banco, ela tem mercado, ela tem lojas. Então, o morador ele não precisa mais sair de Paraisópolis, ele não precisa mais se deslocar para acessar esse tipo de necessidade básica, que é um banco, que é um mercado, que é um açougue,
Entendeu? Então, a economia gira dentro da própria favela. A economia gira em torno dos próprios moradores, que agora fazem esse deslocamento para o trabalho, né? Então, a gente sempre sai ali... Exatamente. Ah, sim, porque tem uma questão do período de desenvolvimento, né? Como que Paraisópolis, com o passar do tempo, foi desenvolvendo, mas foi com base nas necessidades básicas. Então, o primeiro passo foi questão de saúde, estruturar a saúde, depois estruturar a educação, mas essa coisa de uma economia que gira lá dentro, isso tudo é coisa que está acontecendo por agora, mas que começou desde um bom tempo, quando eles viram que as pessoas que estavam chegando estavam fazendo tudo lá dentro. E aí, com isso, também vão chegando outras coisas, né? Que é um avanço, que a gente pode-se dizer assim, um avanço, né? Um crescimento com essa questão da tecnologia, que é essa questão do acesso, né? E dessas demandas que foram sendo supridas, mas que, ao mesmo tempo, outras coisas foram surgindo. Então, essas casas que começaram a ficar verticais também ficaram espremidas por conta de outras coisas que acabaram entrando para tentar suprir, porque viu que ali era um local econômico. Que, ao mesmo tempo, é uma coisa boa, ter lojas grandes de multimarcas e etc., mas, ao mesmo tempo, a gente, quanto até movimento cultural, foi sofrendo, porque aí a gente foi tendo mais dificuldade ainda para galgar um espaço. Mas isso acho que a gente pode ir falando depois. Isso a gente vai construindo ao longo da conversa, porque aí vocês vão entender um pouco dessa nossa necessidade de agora, enquanto projeto com 12 anos consolidado de história. Então, todo esse processo de crescimento a partir das necessidades básicas é onde a gente se estabelece, enquanto adolescente, nas ONGs, que foram sendo fundadas e construindo para atender essas necessidades básicas. Por exemplo, a Casa da Amizade, quando ela surgiu, que é uma das ONGs mais antigas de Paraisópolis, ela surgiu para oferecer alimento, para oferecer o básico. Frutas, legumes, vegetais, todos que eram descartados lá na CEAGESP, que não estavam para venda, eram utilizados para servir de alimento para a população, que faziam filas para... E, hoje em dia, ela mudou para oferecer educação e cultura. Então, é uma ONG que ela oferece, hoje, o contraturno escolar, que é o que mais a gente sente necessidade, principalmente depois da pandemia, que as crianças estão sofrendo. E, além de oferecer aulas de dança, aulas de canto, aulas de inglês. Então, saiu do básico, essas ONGs saíram do básico, assim como o PEC, que é onde começa a nossa história, né? Sim, onde tudo começou. O PEC veio como um projeto, que é do programa Einstein, da Comunidade Paraisópolis, a sigla, que é do Einstein, né, do hospital, da grande instituição, que veio para trazer saúde. Veio como um polo menor, um braço do hospital, ali para a comunidade. E, hoje em dia, esse braço nem existe mais. Um dos pioneiros, né, na verdade. Uma das primeiras ONGs que a trazer saúde lá. De fato. É uma instituição. Entendeu? O Einstein, ele surge ali casado com a primeira OBS de Paraisópolis. Então, eles vêm ali para trabalhar. E hoje o Einstein, ele não presta mais esse serviço direto como assistência à saúde, ele presta parcerias com as outras UBSs da região, mas ele dá educação, cultura e arte. Então, o polo dele é focado nisso, e agora eles estão construindo uma universidade, uma escola dentro de Paraisópolis, porque eles sentiram que essa é a necessidade. E foi lá que a gente surgiu. Isso, a gente... Bom... O coletivo em si, do Sarau de Paraisópolis, a gente se encontrou no PEC, nesse projeto, que até então era de teatro, por isso que a gente seguiu até hoje. E esses integrantes, a gente começou a ver que as ONGs, elas tinham esses projetos de cursos de atuação, teatro, dança, música, só que existe uma faixa etária, então é até os 18 anos. Até os 18 anos, jovens e crianças têm esses acessos. E a gente começou a perceber, até por vivência, que a gente experimentava aquilo, a gente gostava daquilo, poderia ver aquilo como possibilidade de carreira ou profissão,
mas aquilo era interrompido a partir do momento que você faz 18 anos. E muitas das conversas, até mesmo entre amigos e tudo mais, a gente ficava, mas eu gostaria de apresentar o que eu montei agora, sei lá, por exemplo, esse semestre, mas onde eu vou fazer isso? E aí, com esses questionamentos que a gente foi vendo que, e se tiver um lugar que a gente consiga, de fato, unir, chamar, olha, galera da música, da dança, vamos fazer um sarau. Que o sarau, basicamente, é isso, é integrar todas essas linguagens em um espaço e fazer disso uma troca. E aí foi a partir disso que a gente começou a se organizar e começou a fazer o sarau dentro dessa instituição que foi o PEC. Então, a gente acabou utilizando a instituição até por uma questão que a gente começou um movimento interno, então, chamando pessoas de outras oficinas e etc., e convidando para participar, para trazer o que está estudando. Só que isso foi ganhando uma dimensão muito maior, em que esses alunos começaram a pensar além das aulas, começaram a criar e produzir arte além das aulas, para esse evento que a gente estava fazendo. No início, o sarau era sempre todo último sábado de cada mês, a partir das 18 horas, no PEC. E a gente tinha um espaço incrível que eles disponibilizavam. Então, tinha equipamento de luz, de som. A gente tinha banheiro, que é uma coisa super importante, ainda mais para a quantidade de público que a gente foi tendo. E, nesse começo, isso como estopim foi muito importante. Então, era um projeto nascendo dentro de uma instituição, por um movimento interno de alunos daquela instituição, mas que acabou ganhando forma e precisou sair de lá, né? Então, o Sarau de Paraisópolis é um palco aberto para todos, com o intuito de incentivar, valorizar e potencializar a arte periférica, principalmente em Paraisópolis. Esse é o coletivo Sarau de Paraisópolis, então vocês estão conhecendo um pouco Cris Oliveira, Dayana e eu, Zé Danilo, educador social, arte educador, artista, o Chico, que está aqui hoje também, ali no cantinho, que é filmmaker, técnico audiovisual, que entrou um pouco depois no projeto, ele entrou com a gente a partir de 2019, e o Maico Eduardo, que também é filmmaker, ator e editor. Então, essa é a carinha do coletivo Sarau de Paraisópolis. São essas 6 pessoas que estão comandando durante esses últimos 12 anos da nossa história aí. Que, basicamente, também é uma característica do evento, né? A gente começou a pensar de que forma cada um pode contribuir com a sua qualidade, com a sua técnica, para a realização desse evento. Então, boa parte dos integrantes são ligados e trabalham com audiovisual. A gente tem essa qualidade de conseguir trabalhar, manejar ferramentas do audiovisual. Aí a gente tem a Glaze, que manda muito bem em roteiro, Danilo, que manda muito com essa questão de artes visuais, ele é um artista plástico incrível. E isso foi fundamental até mesmo para a gente conseguir desenvolver e alcançar o sarau em outros lugares, assim, desde da divulgação, desde de como sei lá, vender esse evento. Quando eu digo vender, é tipo chegar num lugar e conseguir divulgar a ponto desse evento acontecer lá, sabe? Então, tem determinadas qualidades técnicas que foram necessárias para a gente conseguir estar mantendo esse projeto. Aqui um pouco do PEC, então, o espaço inicial, que é o Centro de Promoção e Atenção à Saúde, que era antigamente, então, essa fachada antiga, hoje está só um pouco da nossa história. Então, o nosso primeiro ano ali, né, o nosso primeiro sarau. O que foi o nosso primeiro sarau foi sobre literatura de cordel. Por quê? Porque a gente queria resgatar as nossas raízes nordestinas. Então, no primeiro sarau de Paraisópolis, dia 29 de janeiro de 2011, a gente recitou Patativa do Assaré. Mas, bicha, e lembra da data certinha. Um conjunto de forró nesse dia. Então, a gente fechou o sarau com um conjunto de forró da própria comunidade. Então, foi um sarau muito alegre, e as pessoas já saíram perguntando, e aí, qual vai ser o próximo? Quando que vai ter mais? E foi assim.
Aqui, para vocês conhecerem um pouco, é o Espaço Pipa. Então, é esse espaço grande e que está em construção, em processo. Depois, acho que a Sol pode contar um pouco melhor para vocês. Então, esses são alguns saraus que aconteceram no Pipa. O nosso sarau é um sarau temático. Então, todo mês, a gente debate um tema específico. Então, a gente já debateu sobre brasilidades. E aí era meio de Copa ali, a gente colocou umas camisas do Brasil para debater justamente o que é ser brasileiro. A gente já debateu festa junina, amor, diversidade, pluralidade e tudo que há de bom por aí. É então, que a temática acaba ajudando, porque uma das propostas do projeto é que a gente consiga incentivar os artistas locais a produzirem. E aí, se você tem um tema, a gente conseguia desenvolver com os artistas projetos novos, assim. Então, eles ficavam sempre em constante produção. E isso acabou virando uma característica do evento, né? Porque aí o pessoal começava a perguntar: e aí, qual que é o tema desse mês? Só para eu saber qual que é a dança que eu vou desenvolver. Sabe? Qual que é o espetáculo, um trecho de texto, de um poema. E aí a gente começa a linkar o sarau com a questão da educação. Porque a gente começou, quando entrou no teatro, fazia a linguagem poética, né? Que era um curso para estudar literatura. Então, a gente, toda terça-feira, lia uma dramaturgia nova e debatia sobre ela, e acabou que a gente começou a trazer isso para o sarau. Então, determinadas literaturas que a gente estudava, e pesquisava. E até física quântica, a gente teve aula de física quântica, de filosofia. Então, terça-feira era o dia da gente tirar a cabeça e pensar. E o sarau surge muito disso, né? De debater um tema, esse processo de criar essa discussão interna no outro. Tá, mas vocês estão falando disso por quê? Por conta disso, disso, disso. Então, todo começo de sarau, a gente contextualiza o tema debatido, a gente busca trazer um convidado específico para falar sobre aquele tema, para apresentar aquele projeto. Então, esse movimento do público e dos artistas querendo saber qual vai ser o próximo tema, ou sugerir mesmo. A gente tem essa troca familiar com quem acompanha a gente, de falar: pô, vocês não falaram disso ainda. O que vocês acham de falar? Beleza, vamos surgir nesse tema. E é sempre um movimento que começa de dentro para fora. Ele é de dentro, vai para fora, e a gente tem uma troca sempre positiva, assim, e esse ouvido muito aberto. E é dessa forma que a gente consegue conversar com o território. Então, tem determinados momentos e edições do sarau que são temas relacionados a alguma coisa que aconteceu dentro de Paraisópolis. E a gente acaba trazendo esse tema para o evento, e isso vira uma discussão. Só que aí é uma discussão que, além de ser uma palestra, né, com base em algum representante que a gente acaba trazendo, na verdade, o sarau ele acaba virando um meio para você discutir artisticamente essa temática. Então, como que eu vou falar sobre questão de genocídio? De repente, trazendo algum tipo de texto. E, a partir desse texto, a gente vai começando a dialogar entre público, artista, o artista e a possibilidade a possibilidade fora, né, de vivência fora do sarau, dia a dia, rotina, estudo. É tudo muito interligado. Essa questão do tema parece ser uma coisa muito simples, mas, ao mesmo tempo, ela é uma ferramenta de educação que a gente consegue deslizar muito bem dentro do sarau. E voltando um pouco no espaço, acho que a Day puxou um tema que é importante a gente abordar, que, assim, o Espaço Pipa é um espaço em construção. Então, ele não tinha o chão ainda é rústico, até pouco tempo atrás não tinha uma estrutura de banheiro. Então, a gente se virava como dava, principalmente no primeiro ano que a gente foi para o Pipa, que a Sol abraçou o projeto, 2019. Então, a gente usou recursos do próprio bolso, assim, eu e a Day pagando as coisas ali, pegando equipamento emprestado, porque a gente não tinha nenhum equipamento. Eu acho que isso é importante ressaltar mesmo, porque o sarau, desde do nascimento, né, até 2019... Até 2018. Até 2018, a gente não tinha
nada, nenhum apoio financeiro. Então, a existência Não, dele até 2020. era até 2020 era mais com base nesse suporte entre coletivos existente, entre apoiadores, era essa a forma que a gente conseguia manter. Só que aí essas parcerias, quando a gente conseguia uma parceria que aceitasse, né, deixar com que o evento acontecesse no local, isso era muito, muito incrível, muito importante, muito necessário, porque a gente teve que sair do espaço do PEC, né, por uma questão administrativa também, e porque o evento foi tomando outra forma, outra proporção, dimensão, e a gente precisou sair, e a partir do momento que a gente vai para o Pipa, isso é uma chavinha que vira no coletivo e no sarau de uma forma incrível, porque a gente começou a alçar outros artistas de outros lugares, de outros estados, e foi uma guinada muito grande, né? Foi incrível, foi um processo de amadurecimento e que também trouxe questionamentos em questão, tá, e como que a gente vai seguir daqui em diante? Porque a gente não tinha recurso nenhum. Então, a gente falou, vamos concluir 2019, fechar o sarau com chave de ouro, por questões também pessoais, de saúde, né, de vida. Mas aí a gente falou, não, a gente não pode acabar assim, não vamos deixar o samba morrer. Então, a gente escreveu o sarau em um projeto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente de como ele deu essa guinada. Mas era legal voltar nisso para salientar que é um processo, e todo o processo artístico dentro da periferia ele surge sem recursos. Ele surge com a vontade do artista de fazer arte, com a vontade, com o poder de transformação. E depois ele vai tomando forma e a gente vai conhecendo e acessando esses recursos. Aí, aqui, a gente vai falar um pouco das nossas inspirações e aliados, que temos algumas, que principalmente é o sarau da Cooperifa, né, que é um dos saraus mais antigos para a periferia, dentro da periferia, ele tem esse lance de ser itinerante. A gente teve algumas edições, e aí tem alguns links, que tivemos o sarau do Binho também, e o sarau da Cooperifa, participando, fazendo essa collab. Então, tanto a gente lá no sarau do Binho, da Cooperifa, dos Conversadores, o sarau suburbano, a gente foi em vários saraus levar o sarau de Paraisópolis. E então é importante falar dessas nossas inspirações, né? De quem veio antes, abriu esse caminho dentro da periferia com a arte de fazer um sarau, de juntar a galera. E isso também acaba sendo uma característica dos movimentos culturais, né, que acontecem dentro de uma periferia, que é a necessidade de você fazer conexões, e isso que a gente faz a partir do momento que a gente acaba deslocando, saindo de Paraisópolis, indo para o sarau da Cooperifa. É uma conexão que a gente faz porque os eventos acabam se fortalecendo. O saber, né, a existência um do outro acaba abrindo portas para a gente fazer uma troca de equipamentos, fazer uma troca de saberes, de temas. E, então, isso é muito importante. E é uma das características de movimento cultural. Um dos traços maiores vai ser itinerante, porque não vai ter um local fixo para ele acontecer. E aí, o que você faz com isso? Você acaba lidando de uma forma criativa, e uma forma é fazer conexões entre movimentos existentes, conhecer, fazer essa troca, e assim a gente vai indo. Paraisópolis sempre teve um cenário cultural muito ativo, e isso a gente tem a Mostra Cultural de Paraisópolis, que está aí na sua 18ª edição, em setembro, e que ela reúne escolas, instituições e artistas da comunidade para vivenciar e falar de arte e educação. Então, a mostra ela vem também como esse antecessor, né? Mas de um jeito também institucionalizado, né? Ela nasce dentro de uma instituição, ela nasce dentro de ONGs, e tem esse lado fechado. E o sarau ele vem como pioneiro nesses últimos 12 anos, fazendo esse para fora mesmo, fazendo essa independência artística desses movimentos. E quando a gente fala para fora, é mais numa questão de acessar outras pessoas que essas instituições, sobretudo, não conseguem alcançar. Que aí a gente pensa em questão de faixa etária, localização e etc., né? E aí,
esses projetos que vêm depois, que são esses projetos aliados, eles beberam na fonte do sarau, até porque alguns têm os integrantes como, né, proponentes de cada projeto. E eles são aliados, então tem a Ser Produções, que tem o projeto Paracine, que é um projeto de educação audiovisual para jovens, e que é muito legal. E aí, todo o final de conclusão de curso, ali, o semestre, eles fazem a exibição desses filmes gerados nessas oficinas, lá no Espaço Pipa. Então, é mais um espaço que ocupa o Espaço Pipa. Tem a Unidos de Paraisópolis, que não está aqui, mas também é um grande parceiro, que tem a sua sede lá no Espaço Pipa, que começou como um projeto musical e, hoje em dia, é um polo de cultura, que tem diversas frentes. Temos a Galeria Beco Visceral, que é uma coisa que sai um pouco aí da proporção do normal artístico, porque é uma galeria de artes dentro de Paraisópolis. É a primeira galeria dentro da periferia, e a gente é muito orgulhoso de falar isso, e ela nasceu dentro da casa de infância da idealizadora, que construiu a galeria com as próprias mãos, juntou os amigos fotógrafos e colocou as fotos, e hoje está abrigando outras exposições de outros artistas, com entrada gratuita. Que aí linka muito com essa questão de como a gente lida com o nosso território a partir do momento que vocês se propõem a fazer um movimento cultural, a ter um evento cultural. Nesse caso, por exemplo, a galeria, ela acontece na casa da Marcela, mas a trajetória que Marcela precisou fazer para ter uma galeria incluía ela trabalhar com outras coisas. No caso, ela é uma grande fotógrafa, incrível, e ela é empresária e tudo mais. E, a partir do momento que ela se consolidou nesse meio, ela conseguiu fazer esse deslocamento da família para morar em um outro local. E aí, em vez dela pensar, vou vender essa casa, ela pensou de uma forma social e cultural, que e se eu transformar isso aqui em algo significativo e acabar, né, tendo essa questão da transformação quando a gente faz, né, essa devolução para o lugar onde eu nasci, para o lugar onde eu cresci. Então, isso parte muito de trajetória. E é um espaço aliado também, porque ela tem um espaço físico, então o Sarau já realizou algumas edições online, que a gente vai comentar mais para frente, dentro da galeria. Tem o Balé de Paraisópolis, que está aí, nosso contemporâneo, que são 10 anos de história, eles comemoraram ano passado, que é um puta projeto, desculpa o palavrão, sensacional, pela Mônica Tarragó, e eles estão também na verticalidade, sabe? Eles estão crescendo, o prédio está cada vez maior, e estão formando profissionais do balé, sabe? Com qualidade técnica, com aprimoramento, assim, nível hard. Para fora do Brasil também, né? Exatamente. Mandando uma galera para fora do Brasil. Ano passado, o Sarau também fez parte do FIS, que é o Festival de Inovação Social. Então, foi um ponto também bacana para a gente estar aí junto. Vamos lá. E aí, a gente começa a falar um pouco de como foi essa trajetória desses 12 anos de história, que tem um pouco de recorte aqui. Então, vocês conheceram o Sarau até 2018, dentro do PEC, sendo essa coisa mais fechada, com um público que ia de 7 a 18 anos. Era a nossa faixa etária inicial. Tinha uma faixa etária de muitas crianças, assim. E o que era incrível, porque acaba virando crianças, que aí vem, né, a família toda e tudo mais. E isso é um diferencial. Não sei se vocês aqui frequentam saraus e tal, mas muitos deles são direcionados ao público adulto. E aí o diferencial do nosso sarau, que a gente ainda consegue manter, é que as crianças são o nosso... são o nosso mimo, sabe? O que a gente vai fazendo e desenvolvendo é sempre pensando também nesse universo da criança. Tanto que o sarau começou no PEC com apresentações. Você tinha no palco, chegava a ter palco com 20 crianças apresentando algum texto, dançando. Então, e essas crianças foram crescendo e foram se tornando artistas. E isso faz parte da trajetória de um movimento cultural que existe há muito tempo e é consolidado, sabe? E aí, né, quando a gente vai para o Pipa, há essa
virada de chave e também de maturidade do nosso público. Então, a gente começa a acessar um público mais velho, que é esse público de 18 a 35 anos. Predominantemente, né? Que é um público que fica até o final, sabe? Aconteceu o sarau e começa geralmente às 18h30, 19 horas. E eles ficam até... né? Que até a galera chegar... Até às 21, às 22 horas, dependendo do horário que a gente acaba. Mas a gente não perdeu o nosso lado criança, então toda vez a gente organiza um sarau específico, aí traz todas as ONGs, elas vão lá apresentar com as crianças, mostrar o que eles estão desenvolvendo durante o ano, então isso é muito importante. E aí veio a pandemia. 2020 aconteceu na vida de todo mundo. Então a gente está falando de coisas felizes e agora a gente... E aquilo que a gente, resgatando, que a gente falou, vamos arranjar recursos para... Então, a gente se inscreveu no Programa VAI, que é o Programa de Valorização de Iniciativas Culturais da Prefeitura de São Paulo. Não sei se alguém aqui conhece, mas é um edital da Prefeitura que ele é muito bacana, assim, ele é muito simples de fazer, de você escrever o projeto, justamente para tentar acessar as pessoas. É claro que, como qualquer edital, tem as suas questões, né? Não vamos isentar isso, mas o projeto do VAI, ele possibilitou que a gente conseguisse uma verba que eles disponibilizam, né? Tem o VAI 1 e o VAI 2. VAI 1 agora está em quanto? 54 mil. Eu acho que está em 54 mil. E aí tem o VAI 2, que deve estar em... na época estava 34. Estava 30 e lá, né, na nossa época. Se vira aí com 30. E o VAI 2 está em 103 mil. Isso. E aí é um edital que a gente pensou e viu como possibilidade de ter um apoio financeiro para esse projeto conseguir se manter. E a gente passou para o VAI 1, né, na época. Conseguimos a verba, só que veio a pandemia e ela quebrou as pernas. E aí essa verba ficou represada, né, na prefeitura, então eles não liberaram essa verba para ninguém e a gente só foi acessar essa verba em 2021. Que foi quando a gente montou aí uma estrutura. Mas em 2020 a gente não deixou de fazer sarau. Então, como todo mundo estava fazendo live, a gente fez live também. Reunimos a nossa nação de artistas e falamos, grava os vídeos, dia tal, horário tal, live ao vivo, de casa, improvisado, tá lá no nosso Instagram, é só descer o feed que vocês vão achar. E foi incrível. Conseguimos fazer 3 edições em 2020 de lives no Instagram. E aí, em 2021, quando entrou a verba, a gente conseguiu montar um home studio dentro da casa da Dayana. Exato, que aí é a parte da criatividade do artista e que trabalha com projeto social e etc. Mas a gente acabou criando, vendo possibilidades de montar esse home studio, e aí entra também muito essa coisa da característica dos integrantes do coletivo, que é predominantemente uma galera do audiovisual. Então, a gente tem tipo o Chico, que é fotógrafo, né, trabalha muito com essa parte da câmera. Temos o Christian, que é gaffer, então ele trabalha com elétrica, no audiovisual, com publicidade e tudo mais. Temos eu e a Glaze sempre na produção. E isso ajudou muito o Danilo na parte da estética. E a gente começou a pensar em como fazer esse sarau online. E aí começou a ver vídeo, pegou dicas de como montar esse estúdio. E como a gente tinha uma pequena verba, né, a gente começou a ver como transformar como trazer esses equipamentos de uma forma que eles sirvam para o home studio e de uma forma que eles acabam servindo depois para o presencial. E aí aí entra um impasse de como fazer, mas acabou rolando e foi um aprendizado muito incrível fazer esse sarau online, assim. No finalzinho a gente tem um vídeo que, quando a gente chegou aqui, a gente pensou, nossa, não trouxemos nenhum vídeo. Aí vocês vão conhecer um pouco. E aí, devidamente vacinados, precariamente, como todo processo de vacinação como foi da Covid, e seguindo todos os protocolos, a gente fazia um revezamento entre os artistas, então, marcávamos hora, olha, tal dia, tal horário. Escalonado de 1 em 1 hora.
E aí a pessoa ia lá, gravava, tirava a máscara só para apresentar e tal e tudo mais. Então a gente conseguiu fazer em 2021 6 edições do Sarau, inclusive a nossa edição comemorativa de 10 anos e edição 100. Então a gente bateu esse número aí de 100 edições e foi muito importante para a gente. Apesar de ter sido online, a gente conseguiu reunir depoimentos das pessoas que participaram dessa nossa trajetória. Então, e aí até abril de 2022 a gente fez a versão online do Sarau. Em 2022 a gente ganhou o programa Vai de novo, só que a modalidade 2 com uma graninha maior. Então, como já estava flexibilizando a questão da pandemia, do protocolo da e tal, Covid, já ia poder voltar para o presencial, eles autorizaram a gente levar essa estrutura e a gente voltou para o Pipa. Muito felizes, porque a gente ama aquele espaço. E a galera também, a galera é super animada e fez as edições. E aí, em 2022, a gente tem o ponto auge do nosso sarau. Que aí em 2022 a gente volta a ser um sarau presencial. Aí a galera volta também, tem essa coisa de trazer o artista de novo, para utilizar esse espaço, movimentar essa questão da temática e tudo mais. E só tem uma coisa que quando a gente volta com o sarau presencial aí, de fato, o sarau sempre acontece todo último sábado de cada mês, das 18h30 às 19h, mas só que a gente sempre tenta terminar até umas 9h30. Porque depois desse horário tem uma questão de logística interna em Paraisópolis, que é o movimento do baile da 17, que ele acontece. Não sei se vocês conhecem, mas é um dos movimentos cultural que bomba demais, que vem pessoas de todos os lugares e a rua fica literalmente assim, você só vê cabeça, não dá para passar. E aí é uma questão de território, é uma questão de onde esse movimento cultural acontece, que, ao mesmo tempo, esse evento ele acontece como um grito de um local que não tem um espaço que abrace esse movimento, porque ele é considerado marginalizado, assim como o nosso movimento também acaba sofrendo essa consequência, porque aí a gente utiliza o espaço, tem uma dificuldade para ter esse deslocamento, de trazer equipamento. Então, a cada sarau é uma montagem do zero, monta-se luz do zero, áudio do zero, cenografia, tudo, e depois dá o horário, a gente tem que começar a desmontar tudo muito rápido para o carro conseguir chegar até o local para conseguir sair. Isso tudo é uma questão de deslocamento dentro do local onde acontece o evento. E é uma questão, na verdade, de política, né? Que aí entram outras políticas coisas. Públicas que não são efetivas dentro da comunidade. E a gente que vive fala. Lá é isso. Exato. E tanto que teve um sarau que a gente fez. Dia 29 de dezembro. Não, dia 29 de novembro de 2019. Que foi 2019, que aí foi isso. A gente terminou o sarau e começou esse movimento para correr, para sair. Era aniversário do baile da 17, e nesse dia foi o dia que aconteceu o massacre das 9 crianças que lidam como se fosse uma fatalidade, mas que, na verdade, foi... Né, a gente sabe o que aconteceu de fato. E, nesse mesmo dia, tinha acabado de acontecer o sarau, e foi uma coisa da gente terminar o sarau, correr para sair e toda a coisa acontecer. E o sarau... Então, o que aconteceu em Paraisópolis foi uma fatalidade absurda e que ainda impacta muito a gente, porque o Baile da 17 é um movimento de funk na rua mesmo, que ocupa as ruas de Paraisópolis, e a galera chega em peso, a galera da cidade inteira e até fora da cidade. E esse dia era o aniversário, então, dia 1º, então a gente estava desmontando o sarau ali por volta das 10 da noite, a galera chegando, porque o baile ia acontecer a madrugada dentro. Nisso, a polícia resolveu fazer uma ação policial, né? Resolveu ir de forma arbitrária, eles acabaram encurralando todo mundo que estava nesse baile. Então, quem não era morador de Paraisópolis
não sabia para onde correr. Porque Porque a polícia fechou as ruas. Então, eles não... E dava cacetada, bala de borracha, gás de pimenta. Então, começou aquele pavor todo de gente correndo para lá, gente correndo para cá, e não sabia como lidar com aquilo. Isso tudo de madrugada, a rua extremamente cheia. E essas 9 vítimas... E uma virada também, né? Era 2019, então se a gente começar a levantar questões políticas do que estava acontecendo naquele momento, né, e etc., a gente consegue ligar uma coisa com a outra, porque não tem como E essas desassociar. 9 vítimas foram encurraladas dentro e pisoteadas e Asfixiadas, porque elas não tinham... E tantas outras que saíram, não só foram as 9 vítimas mortas, tantas outras saíram feridas e extremamente machucadas. Muitos jovens foram presos indevidamente, sem nenhum protocolo. E isso afeta muito a comunidade até hoje. Isso é uma coisa que abala, porque o funk é entretenimento. É a forma do jovem se divertir. É muito difícil, isso falando em questão de deslocamento, o jovem da periferia se deslocar. E é difícil por muitas questões. Questões de falta de transporte, questão de dinheiro, 5 conto a passagem, é muito caro. E de acesso mesmo, de criar esse acesso, essa curiosidade. Você não conhece o que está no centro, você acha que é inalcançável. É criado isso na cabeça do jovem periférico. Aquilo ali não é para você. Isso que está aí dentro, beleza. Então, é uma forma de entretenimento legítima do jovem, se divertir, curtir a música, curtir o som, de estar ali, na boa. É uma questão que ainda afeta a comunidade, porque é uma rua que é movimentada, é uma rua que os moradores não têm paz em dias de baile, então tem os dois lados, sim. A gente não pode ser hipócrita de falar isso. Tem os dois lados. Mas é muito isso por conta de uma questão de política pública. Mas é uma questão de política pública, porque se existisse um espaço adequado para esses jovens realizarem o baile, e teria, né, hoje em dia não mais, que foi ocupado por outras coisas, que a gente fica... então, foi um massacre real e que ainda é muito doloroso para a gente. E sempre que a gente pode, a gente aborda essa questão no Sarau de Paraisópolis, porque a gente está aqui para falar de arte e cultura e para falar também sobre as nossas vivências enquanto jovens, periféricos e pretos. Porque aí é isso, é um movimento cultural, artístico e político. Não tem como desassociar as duas coisas. Arte é política. Não tem como, a partir do momento que você tem um recorte muito forte de classe, né, de território, etc. E, nesse momento, com a volta do Sarau, a gente pôde trazer novas pessoas, a gente teve outros movimentos chegando, né, para apoiar, para entrar como parceria para esse evento que vem acontecendo. E a gente começou a perceber que o Sarau estava ganhando uma dimensão muito grande, a ponto das pessoas ficarem querendo que fosse algo muito fixo, para além da data, né? Então, que é uma das nossas questões que a gente vem trabalhando e vendo formas de galgar. Mas o Sarau, nesses 12 anos, a gente conseguiu ter um impacto na vida de artistas de uma forma que a gente não imaginava e é muito feliz e que a gente tenta trabalhar, porque a proposta do Sarau é difundir, é descobrir esse artista, difundir esse artista e ver uma forma de potencializar. E aí, com isso, a gente tem algumas pessoas, que aí são o Vitor Kreutz, que ele é cantor, ele é compositor, fez a abertura da novela I Love Paraisópolis. Que foi uma novela bem arbitrária de conteúdos retratando Paraisópolis. Mas tudo bem. A gente tem a Marie, que é uma atriz, uma cantora sensacional. Esses dias ela estava no programa No Encontro com outras cantoras de Paraisópolis, fazendo uma apresentação, falando dessa potencialidade da arte em Paraisópolis. E a gente teve grandes nomes que também passaram lá, que contribuíram para o crescimento e contribuíram trazendo, como o Pascoal da Conceição. Ele levou o monólogo de Mário de Andrade para a gente. A gente teve o Otinho, que é um músico
nordestino maravilhoso, parceiro aí trabalha do Zé super com o Zé Cabaleiro. Cabaleiro. E veio super de coração aberto. Pô, vocês são sensacional. Vou apresentar aí. E tantos outros. E artistas Mel que nos Duarte, deixaram. né? Que, Mel Duarte também que veio. Záfrica Brasil. E tantos outros que nos deixaram, como o Banks, que era b-boy e uma figura aí presente na cultura hip hop, que Aqui era um em parceiro São Paulo, e amigo principalmente. nosso. A Tula Pilar, que também era atriz, escritora, também sensacional. Então, a gente teve uma trajetória muito bacana. E, para falar de trajetória, a gente quis fazer um prêmio. Então, ano passado, a gente fez a primeira edição do Prêmio Sarau de Paraisópolis de Resistência Artística. E que foi... Acho que a gente tem foto aqui. Será que tem foto? Não. Tem. Espera aí, que depois eu volto nas redes sociais. Tá lá no fim. Esse aqui foi o Prêmio Sarau de Paraisópolis de Resistência Artística, que buscou incentivar e premiar artistas que estavam correndo junto com a gente. Então, o intuito do prêmio era: você, artista que já corre com a gente, tá? Se apresenta no Sarau, então você já está inscrito para concorrer ao prêmio. Então, a gente gravou todos os saraus, gravou artista por artista, da melhor forma possível. E subiu que foi uma característica também que a gente acabou trazendo com essa coisa da pandemia. Sarau online, né? Porque aí, naquele período, o ápice da pandemia, era tudo online, mas só que aí a gente começou a ver que, através dessas lives, a gente conseguia alcançar uma galera muito distante, de outros lugares, e que a própria galera de lá de dentro do Paraisópolis gostava, eles realmente consumiam aquilo. E aí acabou virando uma característica que todo sarau a gente tem lá uma equipe de filmagem, tem os meninos filmando, e a proposta... Transmitindo ao vivo. Transmitindo e a galera ao assistindo vivo. na televisão. Então, na live, a gente recebe foto da galera na televisão. Olha, tô vendo vocês aqui. E a gente acha o máximo. A galera que não conseguiu ir presencial acaba assistindo em casa. Então, virou um evento que foi difundindo, né? E para além de outras mídias. Com a internet, com o Sarau Online, que a gente, juntando todas as edições, a gente conta aí com mais de 5.000 visualizações, a gente conseguiu atingir um público fora da nossa bolha. Então, a gente furou uma bolha que a gente não imaginava. Então, a gente tem uma troca muito maior. Uhum. E aí, o prêmio, ele veio com chave de ouro, assim, a ideia era ser nos 10 anos, mas a gente precisava primeiro verba para comprar os equipamentos, para depois fomentar isso. Então, cada artista recebeu um troféu, de acordo com a categoria audiovisual, teatro, música, dança, e tinha mais uma de artes visuais que a gente não teve adesão, que foi feito pelo Berbela, que é um artista plástico de Paraisópolis. E vale muito que dar tem um um Google, espaço gente. incrível, então procurem. E cada um recebeu o troféu Sarau de Paraisópolis, de acordo com a sua categoria, mais R$800. Então, graças ao programa Vai, a gente conseguiu dar um valor simbólico para esses artistas fomentarem a própria arte, né? Sobreviverem, porque foi uma das grandes necessidades que a gente, enquanto classe artística, na pandemia sofreu. A gente não tinha trabalho, não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. Então, o desespero, e essa galera, mesmo não tendo recursos, elas iam lá no nosso home studio falar: pô, tô aqui, bora gravar, bora fazer. Então, o prêmio é uma coisa que emociona muito a gente. E a ideia é que a gente faça uma segunda edição. Esse ano, infelizmente, não vai ser possível, porque a gente ainda não tem verba. Estamos galgando aí recursos. Que a lei de incentivo é sempre anual. Né? Na verdade, 8 meses, né? 8 meses. São 8 meses. Dependendo da lei de incentivo, no caso do Vai, é 8 meses. E as outras são prazos diferenciados, mas a gente está galgando aí para conseguir essa verba. E a gente quer fazer um festival Sarau de Paraisópolis com mais artistas. Então, o prêmio é nosso menina dos olhos, e foi sensacional poder contribuir e retribuir para os artistas e para a comunidade. Então, aquela galera que está sentadinha ali, que foi o público, que foi presencial, são, em grande parte, os artistas, mas também é o público que nos acompanha e que foi prestigiar essa galera. Uhum. E falando em público, a gente geralmente tem uma média no presencial de 100, 130, né, 80, pessoas. 130 pessoas. E aí a gente tem que dosar muito, porque tem uma questão de capacidade, de suporte,
dependendo do local onde a gente está. Então, é mais ou menos isso. A gente tem 30 cadeiras, atualmente umas 30, 40 cadeiras, mas ainda assim a galera ficando em pé no evento fica até o final. E isso é incrível, assim, é muito potente. Vou voltar só para ilustrar. Então, essas são as redes sociais do Sarau de Paraisópolis, por enquanto, né? Então, tem um pouquinho aí do último sarau. Sigam a gente, por favor. Acompanhe nas redes sociais. Então, a gente é um sarau muito presente. Aqui é o nosso YouTube. Assistam, é muito legal. É muito legal também saber que a galera procura para assistir depois. E aí tem bastante conteúdo. Que é até uma das questões, quando a gente fala em difundir artista, e como ser um sarau com um diferencial, uma das possibilidades era dar um portfólio para as pessoas. Então, ao mesmo tempo que eles vão lá e apresentam, eles têm nesses registros, né, que a gente acaba fazendo, uma possibilidade de portfólio para alguma outra coisa. E tem muitos artistas que acabam utilizando isso, principalmente atores, músicos. Então, essa coisa de atrelar o audiovisual virou uma ferramenta primordial, né, na verdade, para o sarau. Aqui é um pouco do sarau nas redes, então as pessoas marcam mesmo. A gente teve aí interações com diversas, então a galera faz o TBT apresentando no sarau, ou igual o Luau, que fez a Arte Salva, e ele foi o ganhador na categoria teatro, e ele fez um depoimento incrível para a gente sobre o sarau de Paraisópolis, e o quanto isso reavivou a arte dentro dele, né? Não só o Luau, mas todos os artistas que passaram lá, a gente teve um feedback que aquece a nossa alma. E relatos muito fortes, né, de questões de saúde mental, de como que esse movimento cultural acaba acessando no pessoal mesmo, né, na pessoa, de como acaba reavivando uma possibilidade. Então, você ter um movimento cultural é muito para além de, olha, eu tenho um sarau aqui. O impacto dele é muito mais forte. É de um indivíduo para um coletivo, para um território, que aí isso se expande para outras coisas. É a pessoa aparecer em algum outro projeto profissionalmente e falar, olha, eu comecei a cantar no palco do sarau. E a gente tem esse tipo de relato. E isso, para a gente, é incrível, assim, porque são pessoas que saem de um território em que só do fato de você falar que é de Paraisópolis já é um ponto negativo. Eu acho que, para a gente estar aqui nesse palco hoje, falando do sarau, é porque a gente se apropriou de um nome, de uma parte positiva dele, e não de uma parte que se costuma levantar, que pode-se dizer que, muitas das vezes, nem verdade sabe? É uma fatia do bolo de uma história, como pode-se dizer, né? O perigo de uma única história. Exatamente. E apesar do sarau ter 12 anos de história, a gente tem pouco impacto na mídia, né? Nas redes sociais a gente tem bastante impacto e é onde o nosso público, é onde os artistas interagem com a gente, mas a gente tem poucas citações, então eu trouxe algumas ao longo desses 12 anos, e isso mostra uma dificuldade, porque quando você vai procurar projetos sociais dentro da periferia, é isso que você encontra na internet, são poucas coisas e são outros projetos falando disso. Então, esse lugar de acessar a mídia enquanto divulgação é uma parte que pega muito para a gente. Porque, apesar de todo o nosso esforço de engajamento, de criar um post bonito, de criar uma identidade visual, a gente não consegue acessar. Tem uma barreira, e a galera fala, pô, vocês têm 12 anos e só tem... Mas o ao vivo ali, o boca a boca, que é onde o sarau acontece dentro da comunidade, as pessoas conhecem e vão, é muito importante, mas está na mídia, né? Mostrar um projeto consolidado também é uma forma de validação para a gente. Também validação é uma forma e fomentação, né? De empoderamento, de viabilizar novos recursos, de chegar gente nova para querer contribuir com o projeto, para ampliar o projeto, né? Porque a gente quer ser mais que um sarau, a gente quer ser um polo também de cultura.
A gente quer ser um polo de entretenimento e, acima de tudo, dar suporte técnico de qualidade para esses artistas desenvolverem sua arte, assim como a gente desenvolveu a nossa. Então, aqui o prêmio. E esse, nossa fotinho final no nosso prêmio Sarau de Paraisópolis. Aqui tá as nossas redes sociais, e-mail para quem quiser passar um e-mail para a gente responde e-mail, manda chat no Instagram, YouTube também, pode deixar nos comentários que a gente responde tudo. E é isso, gente. Bom, basicamente esse é um pouquinho do que é o Sarau de Paraisópolis, de toda a nossa história. Se vocês tiverem alguma dúvida, curiosidade, pode falar com a gente. Nesse momento estamos aqui também. Abertos a perguntas, o que quiserem perguntar. Ah, obrigada. Ah, e o vídeo? Antes de encerrar, solta o vídeo. Não, depois. Não sei nem a hora. Enquanto... pode soltar o vídeo só para mostrar para vocês um pouco do talento que a gente tem em Paraisópolis, por favor. Uns 2 minutinhos. Boa. Vê se te lembras do amor. Vê se esquece a tua dor. O relento já passou. Já não abriga o teu calor. Daram, daram, dam, dam, daram, dam, daram, 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 dam. Desabrochar da tua flor em um mundo cheio de cor. A poesia já mudou. Já não abriga o teu calor. Dan, daran, dan, dan, daran, dan, 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 daran, dan, dan, daran, dan, 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 daran, dan, dan. Daram, dam, 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 daram, dam, dam, daram, dam, 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 dam. Moça, vê se acalma o teu rancor. Que a maldade já passou. Vê se acalma o teu rancor. Que o sarau já começou.
Isso foi um pouco de Evandro. Como se estivessem aqui, né? Evandro e Los Negros é uma banda que começou no Sarau de Paraisópolis. Então, os meninos se reuniram e falaram, pô, gente, vamos tocar um som juntos. E eles começaram lá. Essa filmagem foi feita na Galeria Beco Visceral, então é um andar de cima da galeria. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu gostaria de não encerrar com a fala de vocês. Temos mais uns 5 minutinhos, gente. 10 minutos para uma conversa só, onde, se vocês conseguem reparar onde acontece o sarau. O que eu quero dizer é que acontece entre a institucionalidade e eu não quero dizer a informalidade, mas o baile do 17, que é esse baile que é estigmatizado, com todas as coisas positivas que possa ter, como você falava, é um espaço que acontece na rua e que acontece por falta de políticas públicas e, ao mesmo tempo, por uma genuína necessidade de diversão, música e tal. E acontece entre a institucionalidade, que a institucionalidade é dentro das escolas, dentro da instituição, dentro da ONG, o sarau, ele acontece nesse espaço, eu não estou falando do espaço físico, que a gente poderia falar muito sobre isso, mas me parece tão importante compreender o espaço que o sarau tem, que eu acho que é isso que eu admiro mais desse esforço que vocês têm, que é se manter forte, tecnicamente, artisticamente, culturalmente, logística, num espaço que justamente tem uma liberdade maior que a instituição, justamente porque não tem horário, assim, não tem uma porta que abrir e fechar. Então, tem essa liberdade de chamar outras idades, outras regiões, outras pessoas, até uma curadoria artística que depende de vocês, e que não tem essa liberdade, mas, ao mesmo tempo, tem uma certa vontade de fomentar uma cultura que permanece, que não é tão efêmera quanto uma noite, é uma real fomento de cultura. E isso se reflete, então, depois no espaço, no território, na cidade, no local onde acontece, que hoje em dia é extremamente precário, mas que é esse espaço que elas falam muito sobre o PIB, que a gente poderia falar mais. Mas, então, a gente fala de duas palavras muito importantes, que eu acho que é isso que eu quero que os alunos, além de lembrar do sarau, que é óbvio que mais vão lembrar, mas vocês saiam pensando em duas palavras, que é o espaço entre a instituição e a informalidade, por assim dizer, a importância dessa presença, o que isso representa, e é o espaço físico e o espaço, enfim, conceitual, que representa empurrar artistas, e o que isso deve se tornar depois, em termos de onde acontece o público, desde as coisas que vocês estão falando, a luminária, o microfone, então, a infraestrutura, que eu espero, eu desejo que, num futuro próximo, tenha uma coisa mais sólida, até também continuar, né, com essa força. Eu parabenizo vocês muito e eu espero que todos os alunos entendam essa importância do trabalho que vocês estão fazendo. Mesmo. Nós que agradecemos, Sol. É um prazer e um privilégio para a gente poder estar aqui hoje falando de um projeto que a gente ama e, como vocês viram, a gente faz com nada, com muito pouco. Hoje em dia a gente tem uma pré-estrutura, mas é muito pouco ainda diante daquilo que a gente quer fazer e construir para a nossa comunidade e para os artistas e o público que acompanha. Então, estamos muito felizes com isso. Fica o nosso convite, sigam as redes sociais. O próximo sarau vai ser agora final do mês, dia 24/6. A gente está em itinerância, então a nossa itinerância começou lá no Balé de Paraisópolis, ano passado, e agora a gente vai para o Caverna Bar, que é um espaço também que se debate cultura em Paraisópolis, só que de uma forma mais alternativa. E depois a gente vai ver outros espaços aí para estar fazendo o sarau, porque a ideia esse ano é fazer essa itinerância, né? Fazer essa caminhada
dentro desses espaços de cultura e buscar criar o nosso próprio espaço. Enquanto não vem o nosso espaço, a gente vai itinerante mesmo. Se vocês tiverem interesse de ir assistir o sarau, escrevam para elas, podem escrever para mim, vamos juntos, enfim, é uma coisa que é importante. Então, fiquem com isso na cabeça. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa sobre o espaço, sobre o lugar, tentar finalizar a conversa, e se não, agradecer muito a Diana e a Gleide de estar aqui. Gente. Sim, a gente continua, mas o sarau presencial, e a gente sempre deixa uma câmera e a galera técnica vai fazendo esse esqueminha para a gente conseguir fazer uma projeção ao vivo do que está acontecendo no sarau. Então, a gente continua. O que a gente tem que atualizar, na verdade, é o YouTube do que rolou no último sarau, né? Isso. Das transmissões ao vivo. Voltar com os vídeos dos artistas, né? Porque foi a forma como a gente achou para cada um, a partir de like do público em geral, para votar no artista. Então, a gente vai voltar com isso. Mas tem a live do Prêmio Sarau de Paraisópolis e tem os 2 saraus de março e abril, também completinho. E aí depois vocês vão acompanhar pelos vídeos os demais saraus que aconteceram ao longo do ano. Sim, mas a gente continua assim. A gente tenta fazer simultâneo. O presencial, o ao vivo, e depois pega esse material e edita para jogar no canal no YouTube. A gente falou que o encontro é fundamental, né? O encontro, as pessoas, mas a pandemia trouxe essa abertura de você, claro, você atingir novos públicos, atingir outras pessoas, é importante. Mas trazendo mais uma leitura para eles, né, das questões, para vocês também pensarem que eles, sendo alunos de arquitetura, como é fundamental eles entenderem, conhecerem movimentos da cidade, que como vocês colocaram, que eu achei muito interessante, outros parceiros, enfim, porque na cidade de São Paulo acontece fora dos grandes espaços artísticos que a gente conhece, que pode ser o Teatro Municipal, do pode centro, ser o centro, sim. Exatamente. Acontece na cidade todos esses movimentos que, como arquitetos, urbanistas, podemos potencializar em criar espaços, juntar, ou que não sejam os espaços de exceção, não precisam ser o grande auditório, ou imenso esforço, nem financeiro, físico e tal, mas providenciar espaços, uma coisa mais porosa, por assim dizer, para fomentar espaços para esse tipo de criação artística, que você falou, é uma questão pode ser a vida profissional de alguém, mas também pode ser uma fuga também de pensamento psicológico e de várias questões. Então, Sim. Obrigado, gente, por mostrar para os alunos, e os alunos para se interessar no trabalho de vocês.